Entrou agora! Foi. Gente, eu adoro quando essas coisas na tecnologia dão certo. Olha, falta 1 minuto, a gente está aqui, então, nos arrumando, já estamos com os nossos 2 convidados, vamos dar um tempinho para o pessoal entrar. E aí, pessoal, quem está entrando aqui com a gente está disponibilizando pelo YouTube e pelo Facebook uma enquete que a gente, para que vocês, com algumas perguntas sobre o tema de hoje, né? Estamos aqui na jornada Saúde Mental na Educação, e aí a gente vai comentar essa enquete, né? Como é que foram as respostas dos nossos participantes aí no meio da live. Então, se vocês puderem responder a enquete, vai ser bem bacana, né? Para a gente poder ter aqui saber o que vocês pensam sobre o tema, sobre as perguntas que estão lá. Estamos com a Anabela Laranjo, com a Kátia Matos. Estou vendo a Jamile aqui. Opa, que legal. Então, os conhecidos. Excelente. Alci, posso fazer uma pergunta? Por favor, por favor. Posso pedir para o pessoal clicar no coração? Na verdade, eu preciso da ajuda do Gustavo aqui no Instagram, para o pessoal clicar no coraçãozinho que está ali embaixo, né, do dedo dele ali, que ele está embaixo aqui, pelo menos no meu Instagram ele aparece para baixo. E no YouTube, pedir para o pessoal clicar no gostei, e assim as redes avisam mais pessoas que estamos aqui ao vivo. Opa, legal. Aliás, convidem, né, os seguidores de vocês para entrarem aqui com a gente, compartilhem no perfil de vocês que estamos aqui ao vivo. Nós vamos dar mais um minutinho para a gente poder começar, mas eu acho que a gente está aqui, o pessoal está entrando, a Glenda. Deixa eu aproveitar e perguntar para o pessoal que está vivo com a gente, de onde que vocês estão falando? Boa, vamos saber se o pessoal é de São Paulo. Exato. Outro dia, gente, eu estava num atendimento com uma mãe do Timor-Leste. Olha o que a tecnologia Nossa, que interessante. nos possibilitou. Que legal, Bruno. O pessoal está apertando aqui o coraçãozinho. Vamos ver o que o pessoal está respondendo. Belo Horizonte. E o Cadu está aqui. Oi, Cadu. Está assistindo. Paulo Estevão, de São Paulo. Então, vão colocando aí, pessoal, de onde vocês são, que mais um minutinho a gente vai começar aqui a trabalhar sério com essas 2 feras que estão aqui conosco. Carioca em São Paulo, é o Cadu. Cadu! Verdade, o Cadu é o carioca que eu conheço que mais ama o Rio de Janeiro, mas está vivendo aqui em São Paulo. Olha, a Gli Confortini está colocando aqui, Gustavo é perfeito. Olha aí, vários fãs. O Marcos está colocando, estou a 10 metros da Alcione, gente, meu marido, lógico, está assistindo aqui. Muito bom, muito bom. Ok. Régia Beth Morales. Pessoal, vamos começar? 8h03, oficialmente. Então, bem-vindos à nossa jornada Saúde Mental na Educação. Eu sou Alcione Marques, sou diretora da NeuroConnect e estou aqui nessa primeira live com um tema bastante interessante, né? Que tem despertado aí a curiosidade e o interesse de pais e de educadores, né? Problemas de aprendizagem têm relação com a saúde mental? Será que tem? Né? Até algum tempo atrás, essa era uma relação que não nos parecia muito provável, né? E havia até uma certa rejeição de se colocar as questões de saúde mental associadas à escola, né? A gente aqui vivenciou muito isso, né? Quando começamos a trabalhar esse tema com professores, né, com as escolas. E, gente, eu tô ouvindo um eco. Tá tendo algum vazamento de áudio? É do meu computador, pessoal, mas aconteceu alguma coisa. O fone tá no computador e começou a vazar.
De repente, sabe o que você faz, Gustavo? Coloca, sabe o alto-falante? Você põe ele zerado. Você tira o som do alto-falante do computador. Só para a gente não ter esse eco. Ó, tô vendo a Andréia aqui com a gente no Instagram, gente. A Francisca. Muito bom. Deu certo? Ainda está tendo um pouquinho de eco. Eu tô com ele zerado aqui. Possivelmente é do fone aqui do Instagram, peraí. Tá, se você conseguir tirar o som, então, do celular, diminuir o som do celular, porque senão fica, o pessoal vai ficar maluco. Como é que tá agora? Oi? Acho que agora tá ótimo, valeu, obrigada. Então, bem-vindos, bem-vindas. E aí, aqui eu vou apresentar os nossos convidados. Antes disso, eu lembro que nós temos uma enquete, vocês que estão conosco, vocês podem responder, porque no meio da live a gente vai comentar essa enquete com perguntas relacionadas ao tema hoje, problemas de aprendizagem, tem relação com a saúde mental? E eu estou aqui com o doutor Gustavo Stanislau, psiquiatra da infância e da adolescência, membro do projeto Cuca Legal e autor do livro muito famoso entre os educadores, Saúde Mental na Escola. Querido Gustavo, muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar dessa live. Querida, estou bem feliz de estar aqui com vocês. Espero que esse papo seja interessante para todo mundo. Eu estou bem feliz de estar com vocês aqui. Eu acho o tema tão relevante, né? Num ano tão importante como esse. Então, espero que seja legal esse nosso bate-papo para todo mundo. Espero que o pessoal contribua com perguntas e comentários. É isso. Muito bom, obrigada. E estamos aqui com o Bruno Piva. O Bruno, ele é engenheiro de formação, mas hoje ele é professor, consultor educacional, especialista em despertar o gosto pelos estudos em crianças e adolescentes. Bruno, bem-vindo e muito obrigada por aceitar o nosso convite para essa jornada Saúde Mental na Educação. Eu que agradeço, desde aquele evento que a gente foi lá no Unifesp, e vocês estavam falando, e aí assim, a gente se conectou, e hoje ser convidado aqui para falar aqui é uma honra enorme. Obrigado. Um prazer estar com vocês, e vamos lá, né? Vamos começar, então, a falar desse tema, né, que tem gerado, né, uma série de angústias, dúvidas, né, desassossegos em pais e educadores, né? Nós sabemos que os últimos estudos têm mostrado que aproximadamente 15% das crianças e dos adolescentes sofrem de algum transtorno mental. E essas crianças e esses adolescentes estão nas nossas escolas. Até algum tempo atrás, esse tema era um tabu, né? Nós tínhamos muita dificuldade, né, de debater esse tema com educadores, de levar esse tema para as escolas. Gustavo deve lembrar, quando a gente começou a trabalhar com isso, né, acusavam a gente de querer medicalizar a escola, e a mídia tem dado espaço para o tema, a gente tem percebido que ele é falado com mais naturalidade, há um interesse crescente dos educadores sobre isso, mas é um tema que ainda gera angústias, gera dúvidas, gera receios nos pais e nos próprios professores. Então, Bruno, eu queria ouvir um pouquinho qual é a tua percepção, né? Você que lida muito com as famílias, com os estudantes, qual é a tua percepção desta relação, né, entre a saúde mental e a educação? Senhora, essa pergunta é muito boa, né? Porque uma das coisas que eu mais escuto dos pais é assim, né? Meu filho não estudou, ele foi mal, né? Então é por isso. Ele foi mal na prova porque ele não estudou. E eu trabalho quase 15 anos já com educação, atendendo crianças e adolescentes quase todos os dias. E eu olhava isso e falava, não é. Não é. E aí, como você falou mais cedo, sou engenheiro. Eu vou atrás da origem do problema. Eu tenho uma equipe de professores, a gente atende vários alunos de assim, as melhores escolas que você pode imaginar, também de escola pública. Eu sentei todo mundo numa sala um dia e falei, gente, vamos lá, vamos pensar e tentar definir quais são os problemas. E a gente passou um dia, a gente encheu uma lousa que é do teto assim, até o chão, enorme,
com os problemas. A gente conseguiu identificar 32 problemas diferentes que podem levar a uma nota baixa de uma criança ou de um adolescente. E a partir dali a gente começou a traçar as possíveis soluções e hoje é o que a gente tem na nossa consultoria, né? A gente identifica esses problemas e a saúde mental, sem dúvida nenhuma, é uma delas, né? Posso dar exemplo já aqui ou deixo mais para o final? Pode dar exemplo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez, tendo um aluno que estava indo mal na escola. Aí você chega na casa dele, você descobre que a mãe está com câncer. Gente, que adulto consegue trabalhar direito sabendo que a mãe está com câncer? Imagina um adolescente de 15 anos. Como é que ele consegue estudar direito sabendo que a mãe está com um desafio de saúde desses? E é uma questão de saúde emocional mesmo. Ele está passando por um desafio muito grande, não dá para negar. As matérias não entram na cabeça mesmo. Entendeu? Então a gente pode fazer um trabalho, pode se esforçar, mas se a gente não conseguir entender como que funciona, né, esta máquina aqui de aprendizado que a gente tem, muitas vezes a gente dá murro em ponta de faca. Então vai lá e coloca o menino para fazer repetição da tabuada, né? Pode repetir 500 vezes, não vai dar, né? Então, assim, eu acho que um dos problemas que a gente tem, e eu estou muito feliz de fazer parte dessa live aqui com vocês, é justamente a falta de conhecimento, né? Então, os pais não sabem como funciona a educação, nem deveriam saber, né? A gente que vive isso todos os dias, que deveria saber. Então, a gente está aqui para explicar o prático, né, do que os pais precisam saber para conseguir identificar quais são os possíveis problemas, o que precisa ir atrás de um profissional, né, o que precisa ir atrás da escola e o que eles podem fazer. Muito legal, muito interessante, né? E assim, a gente sabe o quanto é importante, né, para a criança, para o adolescente, e cada vez mais a educação é algo fundamental, né, numa sociedade, né, que a escolarização tem cada vez um peso maior, né, no futuro dessa criança, no futuro desse adolescente. Então, as questões que afetam a aprendizagem geram muita angústia, geram muito sofrimento nessas crianças, nesses adolescentes, e é natural que muitas vezes pais e os próprios educadores, né, tenham dificuldade de lidar com algumas questões. E aí, Gustavo, você como psiquiatra, né, que atende, né, na clínica crianças, adolescentes, as suas famílias, mas que faz uma interface também muito legal com a escola, com educadores, né? Eu admiro também muito o teu trabalho. Qual é a tua percepção, né? Hoje, como é que você vê, né, esse entendimento dos educadores sobre a questão da saúde mental na escola e das famílias? Eu acho que a gente tinha uma mentalidade muito voltada voltada assim para o empenho da criança, como uma criança que rende bem é uma criança que se esforça bastante, e uma criança que rende mal é uma criança que não está se esforçando o suficiente. Palavras como preguiça, né, tipo, eram muito repetidas. E eu acho que a gente entrou agora num campo muito mais complexo, onde a gente compreende uma série de nuances que podem levar a uma redução, né, do rendimento da criança, do funcionamento geral da criança, que me parece muito mais justa. Eu vejo, né, crianças que estão conseguindo retomar o seu potencial depois de ter esse tipo de avaliação bem feita e ter uma postura dos professores, dos educadores, dos pais e tal, muito mais afetiva, muito mais acolhedora. Então a gente está vivendo um momento interessante, onde a gente está entendendo essas coisas de uma forma melhor, a gente está aceitando essas coisas de uma forma melhor, e eu acho que é inegável que isso vem acontecendo, né? Tipo, essa interface entre saúde mental e a influência da saúde mental no funcionamento geral da criança, né? Basta a gente pensar, por exemplo, num quadro de ansiedade, uma criança que ela está mais em alerta, por exemplo, ela tende a recusar, por exemplo, uma série de estímulos que são dados para ela, ela tende a catastrofizar uma série de ações que ela acaba realizando dentro da sala de aula. Muito comum dessas pessoas terem
uma autoestima mais baixa e não conseguirem, né, tipo, identificar o potencial que elas próprias têm, né, porque elas têm essa tendência a menosprezar o que elas conquistam. Então, assim, são tantas questões lógicas assim que conectam, né, a saúde mental com o funcionamento geral da criança na escola, que eu acho que até demorou para a gente chegar nesse ponto em que a gente está, mas fico muito feliz da gente ter chegado aqui para poder discutir e ajudar um monte de gente que está precisando. Muito bom, Gustavo, e eu acho que você trouxe uma questão bem interessante, que é o quanto os transtornos mentais, não só, né, o sofrimento psicológico, que não necessariamente é um transtorno mental, a gente sabe que pode diminuir a disponibilidade cognitiva para o aprendizado. Mas falando especificamente dos transtornos mentais, hoje a gente sabe, né, hoje há uma definição de transtornos específicos de aprendizagem, né, que são aqueles que envolvem aquelas capacidades cognitivas que são requisitadas, né, no processo do aprender, então, como a dislexia, como a descalculia, que é importante que sejam identificadas, né, cedo, para que a escola possa fazer uma intervenção adequada, para que, eventualmente, se for necessário, se busque um outro profissional para apoiar essa criança, para que essa trajetória escolar dela não vire um sofrimento, né, e que pode levar a um abandono da escola, que pode bloquear aí esse potencial dessa criança. Mas, além dos transtornos específicos de aprendizagem, né, que a gente sabe que estão envolvidos com o processo de aprender, você trouxe uma coisa interessante, que outros transtornos, como o transtorno de ansiedade, como a depressão, se eles não estão cuidados, não estão tratados, eles levam também a uma diminuição dessa capacidade de aprender, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque, obviamente, a criança ou adolescente pode ter o transtorno de ansiedade, mas se ele está tratado, se ele está bem acompanhado, ele vai ter todo o potencial aí para aprender, mas se ele está sem esse tratamento, ele está num momento de crise, o processo de aprendizagem está comprometido. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, assim, porque eu acho que esse é aquele tipo de situação que acaba gerando maus entendidos quando a gente passa o olho por cima, não detecta, né? Por exemplo, com muita frequência eu acabo entrando em contato com alguma criança ou adolescente que vem com a queixa de falta de motivação, de falta de empenho, na verdade, de desleixo, esse tipo de coisa, e a gente acaba descobrindo que a criança tem baixa motivação para uma série de outras coisas que não só a escola, e a gente começa, por exemplo, a suspeitar de um quadro de depressão. Num quadro de depressão, né, de uma forma geral, a pessoa reduz a sua capacidade de sentir prazer com as coisas que estão à volta. Então, quando uma criança está deprimida, está dentro da sala de aula, a tendência é ela ficar muito pouco disponível para coisas que dão prazer a ela, como interagir com os colegas ou uma eventual atividade que ela costuma gostar. Imagine só em relação a atividades que não são tão prazerosas. A tendência é a criança ficar muito desconectada e, obviamente, ela vai soar como se estivesse desleixada ou coisas do tipo. Então, aqui a gente vê assim, o quanto é importante a gente olhar com mais cuidado. Uma outra coisa que me preocupa muito é que a gente, muito rapidamente, a gente tende a rotular a criança, né? Tá, é desleixo. E a partir de um determinado momento, a gente perde até a noção da necessidade de se avaliar um pouco mais, né? O que será que está acontecendo com essa criança, né? No quadro de ansiedade, como eu falei, a problemática tem muito a ver com o estado de alerta, né, que aumenta e faz com que a criança se afaste de oportunidades também, deixe de, por exemplo, de ler um texto na frente, né, para a turma, por exemplo, ou deixe de
eventualmente até de fazer determinado teste que é importante que seja feito. Então a criança acaba se esquivando de uma série de oportunidades, de novo, podendo gerar uma série de maus conceitos, de rotulações erradas, né? Como a criança, né, muito vitimizada, muito frescurenta ou coisa do tipo, né? E a partir do momento que a gente tem um rótulo tão pernicioso como esse, a minha preocupação é que é difícil de alguém parar e dizer, não, peraí, vamos esperar um pouquinho. Será que é isso mesmo? E a gente fazer toda uma busca a respeito, né, do que aquilo está causando. Isso começa a se transformar numa possibilidade cada vez menor. E daí a gente tem situações que me deixam muito chateado, que é quando a gente recebe uma criança de 13, 14, 15 anos que já desenvolveu um autoconceito que fica misturado com todas essas preconcepções das pessoas, muitas vezes errada e tal, né? Então, é assim que eu vejo a coisa. Bruno, e você deve, nessa tua trajetória, né, ajudando os estudantes a se tornarem autônomos, né, no processo de estudo, né, conversando aí com as famílias, estas devem ter sido situações que chegaram até você, né? Como você disse, vocês listaram aí os problemas, né, que podem afetar a aprendizagem de uma criança, de um adolescente, e aí, eventualmente, essa criança está num sofrimento enorme em razão de um transtorno mental. Então, eu queria que você compartilhasse um pouquinho isso com a gente também. A gente recebe aqui, né, como o Gustavo falou, né, rótulos de preguiça, né, de desmotivação, e o que a gente mais recomenda para os pais é, primeiro, né, ter uma boa comunicação com os filhos, né? E quando eu falo ter uma boa comunicação, não é falar sobre, e aí, como é que foi o seu dia, né? É realmente conhecer aquela pessoa que está ali do seu lado, né? E em um desses processos que a gente recebeu, né, uma das famílias que a gente estava acompanhando fez lá o nosso processo, que a gente tem uma série de perguntas que os pais podem fazer para os filhos, para eles conhecerem um pouco melhor os filhos. E aí a mãe percebeu, a filha falou, mãe, não é que eu não tenho vontade de estudar, eu não tenho vontade de fazer nada. Na hora, acendeu uma luzinha ali na mãe, ela foi atrás da escola, falou com o psicólogo, psiquiatra, e a menina já estava num quadro avançado de depressão, assim. Então, a gente tem os dois problemas, né? A gente tem o problema dos pais que não acreditam nisso, então é importante a gente estar aqui passando informação de que existe sim, né? E a gente tem os pais que, assim, né, estão ali e estão procurando um problema, e estão procurando, não, precisa ter um problema nessa criança aqui, que também é um problema, né? Principalmente quando a gente está falando aí mais de transtornos de hiperatividade ou atenção, o que eu tenho de aluno meu que tem ali um diagnóstico de hiperatividade, mas assim, conhecendo um monte de crianças e adolescentes, eu acho altamente improvável, né? Não fui eu que dei o diagnóstico, mas assim, eu acho altamente improvável. E você vê que são muito mais questões de comportamento, né? Aí você pergunta para mim, mas como é que foi esse diagnóstico? Ah, eu fui em um médico, ele falou que não tinha, fui em outro, ele falou que não tinha, eu fui no terceiro, aí ele falou que tinha. Eu falei, tá. Então, assim, tava procurando realmente, né? Foi um profissional, falou que não tinha. Então a gente tem essas duas dificuldades. E eu acho que quando a gente está falando aqui com pais e mães aqui nas redes, né? A gente precisa falar que, pai, os problemas, eles existem sim, eles são verdadeiros, a gente não pode desconsiderar, porque desconsiderar é, assim, atrasar a vida do seu filho de um jeito que você não consegue imaginar, né? Mas, ao mesmo tempo, ficar procurando pelo em ovo também pode atrasar e criar um rótulo no seu filho tão ruim quanto, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, e é por isso que a gente tem que procurar bons profissionais, né? Muito bacana, eu acho que isso que vocês estão trazendo aqui põe luz, né, em questões que às vezes elas ficam escamoteadas, ficam escondidas, né, ou há um receio de se mexer com isso, de se olhar para isso, né, que é, na verdade, um efeito do tabu, né? E ainda há um tabu sobre a saúde mental, há um estigma, né, sobre a pessoa que tem o transtorno mental, né? E a gente sabe que isso vem melhorando, mas essas mudanças
culturais, elas levam tempo, né? Nem todas as famílias têm acesso à mesma qualidade de informação, então algumas lidam bem e são bem informadas, outras nem tanto, então eu acho que é muito importante a gente colocar luz sobre isso. E aí assim, a gente vem desenvolvendo em parceria com uma série de profissionais, né? E aí aqui o Gustavo já foi um deles, já trabalhamos junto no passado, e com uma série de outros profissionais, um trabalho, né, de formação de professores, né, nesse tema da saúde mental. A gente vem já agora há 3 anos, né, na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, fazendo esse trabalho formativo sobre esse tema, levando informações essenciais, né, sobre essa relação da saúde mental com a escola. O resultado disso foi esse livro, né, conversando Agora sobre... eu vou me exibir aqui, ó. Conversando sobre saúde mental e emocional na escola. No final, a gente vai sortear um livro desse em papel para quem estiver com a gente até o final da live. Aguardem, fiquem conosco. Mas quem não ganhar o livro físico pode baixar gratuitamente no site da Neuroconnect. Então, essas informações, elas são fundamentais, né, para a gente derrubar mitos, para a gente derrubar crenças errôneas. Então, eu acho que é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. E aí, né, falando em bons livros, né, o meu querido amigo Gustavo Stanislau tem um livro maravilhoso que é o Saúde Mental na Escola, é um best-seller, né, Gustavo? Que traz, né, uma série desses temas, né, que são tão importantes para educadores, para gestores. Então, eu sei que é um livro que foi publicado, acho que em 2014, né? E as escolas consultam, os professores consultam, mas a gente vai dar um spoiler aqui hoje, tem livro no forno, né, Gustavo? Tem um livro novo aí, que deve sair até o final do ano. Esse livro tem um título provisório, que é Dilemas na Educação, né, sob o ponto de vista de uma pedagoga e de um psiquiatra. E eu convidei o Gustavo para escrever esse livro comigo, a gente discute uma série de temas, aí eu queria que você falasse um pouquinho, Gustavo, vamos deixar o pessoal com água na boca. Eu não estou te ouvindo. Opa, agora sim, agora sim. A proposta desse livro é uma proposta muito interessante. Eu acho que a gente ainda tem muitas lacunas na literatura para se estudar algumas coisas que vêm acontecendo com muita frequência nas escolas, e nós chegamos à conclusão de que alguns desses dilemas que acontecem na escola, mereceriam capítulos de livro. E a gente achou interessante, então, trazer problemáticas, né, que acontecem com muita frequência, que não estão com muita frequência em livros-texto, né, e que pudessem ser apresentadas de uma forma dinâmica, de uma forma agradável, e por vários pontos de vista. Então, assim, a gente, na maioria dos capítulos, a gente tem a nossa leitura, minha e tua, né, a respeito de uma série de assuntos, e na maioria dos capítulos a gente tem pelo menos 2 pessoas, né, trazendo informações de uma forma bem agradável, bem dinâmica, assim, e que eu acho que pode ser muito útil assim para vocês. Muito legal, pessoal. Então, a hora que o livro for lançado, a gente vem aqui de novo contar mais para vocês. Se Deus quiser, vai ser até o final desse ano. E a gente vai ter, na semana que vem, aí no canal do Bruno Piva, um evento gratuito, que é o Desafio Filhos Estudiosos, né? Então, para pais que querem saber como ter os filhos mais autônomos no estudo. Como é que é isso, Bruno? Que evento é esse? Que eu queria ter acesso a esse evento quando eu tinha os meus filhos mais novos. Eles foram bons alunos, mas tinha momentos que eu, sinceramente, não sabia como fazê-los mais autônomos nos estudos, né? Conta então para a gente como é que vai ser esse evento. Você sabe, eu sei que a minha mãe falou para mim que ela queria ter me conhecido quando eu era mais novo, né? Gente, o evento, a gente passou ontem dos 10 mil inscritos no evento. Então vai ter um monte de gente aí. A gente vai compartilhar o passo a passo que a gente usa aqui para fazer a criança de 7 até adolescente de 17, 18 anos,
para que eles estudem sozinhos, sem os pais estarem grudados igual chiclete aqui do lado, né? Sem ter que ter essa presença, né? A gente sabe que muitas vezes os pais estão estafados do trabalho, cheio de coisas para fazer, e aí chega em casa, ainda tem que ficar lá e perde aquela conexão, né? A gente está falando aqui de saúde mental, eu acho que é muito mais importante se um pai ou uma mãe puder passar um tempo de qualidade com o filho, né? Se conhecendo, né? Mostrando, o pai mostrando um hobby para o filho mostrando um hobby para o pai, eles pintando uma parede juntos, não sei, tem um monte de coisa tão legal que dá para a gente fazer, e às vezes a gente perde tempo simplesmente pela falta de informação de como fazer que eles façam, que eles estudem sozinhos, como guiá-los por esse caminho. E é isso que a gente vai mostrar nesse evento. Muito legal, muito bom. E aí, olha só, pessoal, a gente disponibilizou a enquete aí para vocês, com perguntas sobre o tema. Daqui a pouco a gente vai comentar aqui a enquete, mas a gente vai seguir mais um pouquinho aqui com os nossos convidados. Muitos estudantes, né, e é isso a gente está até destacando nesse livro que o Gustavo e eu estamos escrevendo, muitos estudantes, eles podem, em certos momentos da vida, enfrentar um problema de aprendizagem. Então, o problema de aprendizagem, e talvez muitos de nós tenhamos enfrentado, ele é um bloqueio transitório no processo de aprender, ele é uma fratura no processo, ele é sempre multicausal, e às vezes a criança ou adolescente supera sozinho, às vezes ela precisa de um apoio diferenciado da escola para ela poder superar e voltar a aprender, né, dentro do seu potencial. Em algumas situações é necessário a parceria com algum outro profissional. Então, assim, enquanto a gente fala de transtornos de aprendizagem, né, que afetam em torno de 15% de crianças e adolescentes, mas você tem 85% de crianças e adolescentes que não têm transtorno mental, o problema de aprendizagem ele pode ser mais comum, né? E ele pode vir, por exemplo, de um método pedagógico que não está sendo adequado, ele pode vir por uma falta de valorização da família, às vezes é uma família que que culturalmente não aprendeu a valorizar o estudo, e isso afeta, né, a maneira como a criança lida com o estudo. Pode ser uma situação emocional que está mexendo com as emoções dessa criança, desse adolescente, os pais estão se separando, ela mudou de cidade, né? A gente teve até uma pergunta na nossa enquete que foi muito interessante, né? Um educador falando, olha, a gente está lidando com crianças que são imigrantes, que vêm de outros países, né? E elas apresentam problemas de aprendizagem, né? Dificuldades que são pontuais, né? Em razão de uma série de fatores que tá bloqueando esse processo. E aí, Bruno, eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua experiência, né? Porque eu sei que você tem tido resultados maravilhosos, né, nesse trabalho que você faz, né? E você deve ter lidado muito com isso, com aquele estudante que não estava aprendendo dentro da sua potencialidade e que você conseguiu, de alguma maneira, ajudar a remover isso que estava atrapalhando esse processo. Você pode compartilhar um pouquinho com a gente? Olha, para falar disso, eu podia ficar aqui horas, né? Que não faltam são exemplos, né? Mas deixa eu perguntar uma coisa aqui, gente. Se os pais que estão aqui com a gente, se as mães, se eles estão gostando, se eles podem clicar no gostei, porque isso sempre ajuda, né, gente? E no Instagram, quem está no Instagram, clicar no coraçãozinho que está ali embaixo, no canto direito. Legal. Fazer aquela chuva de corações. Para eu contar as melhores histórias. Se vocês quiserem as melhores histórias, cliquem no gostei e façam chuva de corações aí. Mas eu vou dar alguns exemplos, assim. Bom, primeiro, né, muitas vezes eu recebo aqui uma criança que aconteceu hoje. Estava dando uma aula, minha aluna falou assim: eu odeio matemática. Eu falei, é mesmo, cara? Você odeia matemática? Odeio, é muito chato. Aí ela, cara, feia, assim. Aí eu falei, tá. Aí eu vi que chega um momento quando você está dando aula que você sabe que a criança está querendo te provocar a falar, não, mas você tem que gostar da matemática. Eu falei, cara, posso falar a verdade? Quando eu tinha idade eu não gostava também, não. Ela ficou me olhando assim. Eu falei, cara, eu não entendia por que isso acontecia. Mas hoje eu sei por quê. Você quer saber? Ela ficou assim. Eu falei, mas antes de explicar, eu vou te dar um exemplo. Tem alguém na sua sala que você não gosta? Ela falou, tem. E essa pessoa gosta de você? Ela falou, não. Aí eu falei, então, se você odiar matemática, o que você acha que a matemática vai sentir por você? Ela ficou pensando assim. Ela vai me odiar? Eu falei,
E assim, quem te ajuda a passar de ano? Te ajuda a ficar não gostando dela? Ela falou, não. Então tá, então vamos fazer uma brincadeira? Vamos tentar só não odiar a matemática? Só, não quero que você goste, mas assim, só um sentimento de você tem que conviver com ela e deixa ela ali no canto, assim, neutro. Tá bom. Aí show. Aí a gente conseguiu evoluir na nossa aula e tinham desafios em potenciação, né? Ela tá ali, né, na fase que tá aprendendo isso. A gente tirou as dúvidas dela, aí ela pegou o exercício da sala de aula que ela não tinha conseguido fazer, que depois eu fui descobrir. O professor perguntou se ela tinha feito, ela teve que falar para a sala inteira que ela não fez, e aí ela passou vergonha. Olha aí, né, o emocional envolvido. Aí ela conseguiu fazer, saiu com um sorriso daqui até aqui, né? E é o tipo de coisa que se a gente não deixa passar, né? O eu odeio matemática, pô, vamos prestar atenção. Por que que você odeia? Vamos investigar. Eu tenho um caso parecido com português também, né? Uma mãe chegou para mim falando assim, ó, minha filha, ela odeia português, não tem como, né? Aí a menina, a filha dela, 10 anos, apareceu, foi numa live, inclusive, assim, que eu chamei a pessoa para participar, ela falando dos problemas ali. E aí eu falei, a menina apareceu, eu falei, ô Luana, tudo bom? Tudo. Falei, então, sua mãe falou que você não gosta de português. Ela falou, é. Eu falei, eu também não. Aí ela já presta atenção, né? Aí, porque, gente, vou falar, ninguém gosta no começo. O começo dói, é difícil mesmo, né? O prazer de fazer exercício físico não vem no primeiro dia que você vai na academia, né? Português, matemática, a mesma coisa. Então aí essa menina chegou e falou, ah, não gosto, tal. Aí eu perguntei, teve algum dia que você passou vergonha na sala de aula? Sempre tem, né? Teve. Aí o que aconteceu? Ela contou que a professora chamou ela na frente, fez ler, ela gaguejou e a turma inteira riu dela. Só o fato de falar sobre isso fez a menina chegar para a mãe e pedir dúvida e começar a estudar, assim. Então, assim, tem os problemas de aprendizado, de conteúdo, que a gente começa a identificar quando eles conseguem colocar para fora que eles odeiam, que eles têm sentimentos muito fortes. Então, a dica para os pais é, quando seus filhos falarem que têm um sentimento muito forte contra uma matéria, vai procurar, porque provavelmente tem um gap de conteúdo em algum lugar, ou tem uma birra com o professor por conta de alguma coisa que normalmente o professor fez na melhor das boas intenções, mas para a criança aquilo ali não deu muito certo. Respondi a sua Muito pergunta, legal. Respondeu, não? Respondeu, muito bacana. Eu acho que aí a gente está trazendo esses fatores que eles podem estar comprometendo na aprendizagem, mas eles podem ser removidos, né? Eles podem ser superados. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Porque senão dá a impressão que não, a criança ela tem um problema de aprendizagem, ou ela tem uma questão em relação de aprendizagem, e ela vai ter sempre. Não, não necessariamente. É possível melhorar, é possível mudar isso. Né? Inclusive, né, Gustavo, com a criança que tem o transtorno mental, que tem o diagnóstico de transtorno mental, também é um mito, né, que é muito que a gente vê muitas vezes a família trazer, ou mesmo, né, o educador na escola falar, não, putz, ele tem esse transtorno mental, seja ele qual for, virou café com leite na sala de aula, ele não vai poder aprender, né? E isso está muito distante da realidade, né, Gustavo? Esse é um problemão que acontece com muita frequência. Isso, às vezes, é um tipo de mito que se constrói dentro de casa, às vezes isso se constrói dentro da escola, né? Às vezes isso se constrói dentro da criança também. Eventualmente, a gente tem visto, né, ali ao longo da adolescência, a gente tem visto, né, um crescimento de interesse a respeito de saúde mental e transtornos mentais, e eventualmente a gente vê alguns tipos de distorção, né, na apropriação desses conhecimentos, como sou deprimida, então não posso fazer determinadas coisas. Esse é um tipo de caso bem complicado, né, onde a gente tem que validar o sentimento, mas a gente fica muito confuso a respeito de até onde a gente tem que validar esse tipo de cenário, né? Então tudo é bastante complexo. E eu acho que no geral, com informação, isso vem se desenvolvendo de uma forma interessante. Eu acho que as pessoas cada vez mais têm entrado em contato com crianças que vêm desenvolvendo bons tratamentos e apresentam melhora no quadro e tal. Então eu acho que a gente vai para um momento legal, está indo para um momento mais legal. Mas por muito tempo isso foi muito complicado. Isso foi uma pedra no nosso sapato.
Gustavo, vão se estabelecendo crenças, né? E aí a criança e o adolescente passa a funcionar a partir daquela crença, né? A escola, né? Os educadores passam a realizar aquela crença, quer dizer, investir menos na aprendizagem daquela criança, oferecer menos estratégias diferenciadas para aquele estudante aprender, e aí vira uma profecia autorrealizável, né? E assim, é uma pena, porque a gente sabe que a criança, né, que tem um transtorno mental, seja ele qual for, a aprendizagem, né, e a relação que ela tem na escola pode ser aí um fator fundamental, né, para contribuir para o desenvolvimento, né, para ela ganhar recursos internos, né, para poder lidar, né, com as suas questões. Então, acho que isso é super importante. E aí eu queria comentar aqui a nossa enquete, né, que os nossos participantes, aqui vários participantes responderam, né, então, olha só, deixa eu ver aqui quem que respondeu, vou falar alguns, porque tem muitos, né, o Marcos José Pereira respondeu, a Vivian Freitas, o Flávio Teixeira, quem mais? A Geiva. E aí as perguntas que a gente fez, né, você acha que as questões de saúde mental afetam, de alguma maneira, a aprendizagem? 95% concordam, né, disseram que sim. Você considera que saúde mental é um tema que deve fazer parte do escopo das ações escolares? Olha só, 100% disse que sim. Isso é muito legal, né? Porque a gente teve momentos, né, que tinha uma resistência de educadores por um desconhecimento, na verdade, do que é a saúde mental, e saúde mental não é só o transtorno mental, saúde mental é muito mais do que isso, né? Saúde mental faz parte da saúde integral, do desenvolvimento integral, então bacana a gente ver essa mudança. E a terceira aqui, você entende que ações educacionais podem favorecer a saúde mental de crianças e adolescentes? E 100% colocou que sim. E aí, Gustavo, eu queria assim, abordar um tema que eu acho que é super importante, que é o papel da escola na promoção da saúde mental, né? Então, a gente sabe que a aprendizagem escolar, por si só, ela é um fator de proteção para a saúde mental, né? Crianças que passam por uma escolarização de melhor qualidade por mais anos, elas têm menos chances, né, de desenvolver um transtorno mental ou de agravar um transtorno mental. E a escola, mas a escola, ela funciona como, ela oferece uma série de outros fatores de proteção para a saúde mental, e eu queria que você comentasse um pouquinho. Bom, eu acho que tem uma infinidade. Quando tu começou a fazer a pergunta, eu comecei a pensar, né, de coisas muito simples, como, por exemplo, a gente ter um ambiente, deveriam ser muito simples, né, de ter um ambiente seguro, por exemplo, a gente tem promoção de saúde ali, principalmente quando a gente lida, né, tipo, quando a gente está pensando numa comunidade, né, muito, que está passando por dificuldades e coisas do tipo. Estar dentro de um ambiente seguro promove saúde. Existem coisas bem mais complexas, que são a relação do aluno com o professor, né? Então, a gente tem a importância dessa relação, o quanto isso promove uma série de coisas na linha da competência socioemocional, da linha do modelo que o professor pode passar para essa criança, né? A gente tem uma série de questões que promovem saúde. Gostaria de citar os programas de promoção, né, que são os programas voltados para o desenvolvimento de competências socioemocionais, que estão no momento no Brasil, que estão ganhando força, consistência, né, mas tem tanta coisa legal que pode acontecer dentro da escola, né. Eu penso muito no esporte dentro da escola, assim, o quanto isso é uma coisa que acaba ajudando bastante a autoestima de crianças, inclusive de crianças com problemas de aprendizagem, né? E que dentro da sala de aula apresenta uma autoestima mais baixa, mas que dentro de uma quadra pode conseguir, né? Tipo,
recuperar uma parte dessa autoestima que acaba funcionando como um reforçador, né, dentro da sala de aula para que ele consiga lidar com os erros que se comete, né, aumentar a perseverança dele frente a um objetivo. Então, escola é um berço de promoção de saúde e eu fico bem feliz da gente estar vivendo um momento onde a gente identifica isso de uma forma mais consistente e começa já a ver pesquisa sobre isso, e as pessoas passam a acreditar que isso é, de fato, determinante para a trajetória de vida das crianças, né? Não, e isso que você está trazendo, né, a gente que agora está saindo, né, de uma pandemia, né, que gerou tanto sofrimento e tanto impacto, né, em toda a população, né, em razão de uma série de desdobramentos, e a gente acabou tendo contato com pesquisas que mostram, né, que em situações de catástrofes, ou em situações de guerra, ou em situações de doença, a escola é uma instituição fundamental para reorganizar a sociedade, para dar um sentido de pertencimento, né? E ela acaba sendo uma instituição que faz um papel de apoio muito grande, emocional, psicológico, para crianças e adolescentes, né? Ela acaba sendo um cerne ali para que essa sociedade consiga se reorganizar. Então, muito bacana o que você trouxe, a gente precisa, mais do que nunca, valorizar a escola e valorizar os educadores, né? Que estão vários aqui com a gente, que eu estou vendo aqui, uma alegria ter todos vocês. E aí, Bruno, você falou uma coisa muito interessante, né, no teu trabalho, que é a questão da autonomia. Você sabe que a autonomia vai ser um dos capítulos desse livro que o Gustavo e eu estamos escrevendo, porque a importância de se desenvolver a autonomia de crianças e adolescentes para que ela possa aprender com mais competência. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que a autonomia a gente pode desenvolver o tempo todo e não só nos estudos, né? Quando a gente desenvolve autonomia numa criança, ela acredita no seu próprio potencial e ela faz, porque ela faz, né? Eu vou dar um exemplo. Esses dias eu fui para Florianópolis, a Larissa, minha esposa, tem família lá, e a gente chegou na praia, o priminho dela tinha acabado de fazer 8 anos. 8 anos, gente. Né? 8 anos. Todo mundo aqui sabe que são 8 anos. Ele pegou a prancha, ele entrou no mar de Florianópolis, que não estava pequeno, sozinho. E aí a Larissa, a gente olhou assim, a mãe tava junto, tipo, meu, vocês estão vendo que ele tá entrando sozinho? E a mãe, não, daqui a pouco eu vou. Aí eu olhei aquilo, e assim, foi um super exemplo de como eles, né, desenvolveram, e aí depois a gente foi entender como é que foi aquilo tudo. Então foi explicando como é que é o mar, como é que pede ajuda, né, quando que você pode entrar, onde que você pode entrar. Então ele já olhava e falava, ali, tio, não pode entrar, porque ali tá difícil, aqui pode entrar e tal. Então você via um menino de 8 anos que entendia mais de mar, dos perigos do mar, inclusive, de como se proteger deles, do que um adulto, né? Então, a autonomia a gente pode desenvolver não só nos estudos, mas toda vez que essa criança demonstra vontade de fazer algo, né? E a gente adulto, quando a gente está com pressa, é muito fácil de falar, não, deixa que eu faço. Porque é muito mais rápido a gente fazer porque a gente sabe fazer. Só que a gente perde nesse momento uma oportunidade maravilhosa de desenvolver isso, né? Então, assim, eu sei, pais, não dá para você fazer isso o tempo inteiro. Não dá. Mas, assim, saiba que toda vez que você fizer isso, você está perdendo uma oportunidade, né? Então, seja para entrar no mar, seja para, sei lá, cozinhar, não vai ficar tão bom quanto o seu jantar. Mas vai ser o jantar dele ou dela, e eles vão estar pondo a mão na massa, né? Seja, gente, estamos atrasados para ir para a escola, de manhã tem que fazer o lanche, mãe, quero fazer, agora não dá, mas de noite a gente faz, entendeu? Então já pense em quando que você vai poder proporcionar uma atividade como essa de novo. E aí, estudar a mesma coisa. Mãe, como é que eu resolvo matemática? Filho, se eu não estivesse aqui, como é que você ia fazer para descobrir? Deixa ele pensar. Não sei. Então, pensa aí. A hora que você me trouxer uma resposta para este problema, eu te ajudo com esse aí que você está. Entendeu? Então, fica muito mais fácil a gente olhar essas oportunidades quando eles vêm com a pergunta da gente desenvolver isso. Não sei se eu falei besteira, né?
Quero saber o que vocês acharam aí. Não, é muito interessante o que você está trazendo, né, Gustavo? E acho que você também lida, porque assim, eu acho que a impressão que eu tenho, né, e a gente estudou um pouco sobre esse tema, né, que os pais têm, às vezes, um mau entendimento do que significa autonomia, né, e que essa autonomia, óbvio, ela tem que ser compatível com a idade, né, ela tem que ser compatível também com a personalidade daquela criança e daquele adolescente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua experiência sobre isso. Olha, eu acho que a gente tem desafios. Esse é comigo ou é com o Gustavo? Desculpa. Com Gustavo. Ah, Desculpa, Bruno. Desculpa Imagina, eu. imagina. Mas posso falar rapidinho, que eu acho que tem um ponto Claro, importante? claro, Que eu claro. acho que é difícil entender esse ponto até para os adultos, né? Tanto que as grandes empresas têm processos de treinamento constantes, inclusive para os líderes, de como identificar, né, qual que é o estágio que o seu, né, colaborador está, né? Mas, Gustavo, por favor, desculpa te cortar. Na minha experiência, eu acho que tem dois tipos de casos simbólicos, assim, que vêm com muita frequência para a nossa prática clínica, assim. Uma das situações é quando os pais, eles acabam, né, resolvendo as situações pelos filhos, então isso acontece com muita frequência. É muito comum, por exemplo, quando eu estou atendendo uma criança, que ela, para responder as perguntas, ela olhe antes para a mãe ou para o pai, precisando de uma validação, né? Muitas vezes, nesse mesmo tipo de dinâmica, os pais acabam respondendo antes da própria criança, né? Tirando completamente a possibilidade da criança de errar, né? E de tentar alguma coisa. Então, assim, essa é uma coisa bem comum e que me chama bastante atenção. Geralmente, isso é uma coisa que me toca muito rápido, então eu tento consertar essa dinâmica o mais rápido possível, e é bem legal porque em pouco tempo as crianças começam a pegar o gosto. O Bruno deve sentir isso, assim, elas começam a pegar o gosto de participar e poder ver o valor dela numa simples resposta, assim, né, dentro de uma conversa. Por outro lado, eu também vejo uma coisa que é razoavelmente oposta, que é uma super cobrança dos pais. Um tipo de exemplo clássico que me vem à cabeça, que é muito comum no consultório, eu estou com uma criança que está brincando e o pai ou a mãe que falam assim, olha, ele ainda não sabe escrever, ele não sabe escrever nada, ou ela não sabe escrever nada. E, de repente, eu percebo que a criança, eu geralmente coloco, né, lápis e papel por perto da criança, e é muito comum a criança tentar alguma coisa. E, eventualmente, a criança escreve alguma coisa. Escreve 2, 3 letras. E é nítido que quando você chega, olha e diz assim, não, mas espera aí, eu estou vendo ela escrevendo aqui alguma coisa. O N de Ana saiu um pouco invertido, eu não falaria isso no momento, eu diria, olha, aqui para mim está escrito Ana. E é clássico de acontecer assim, depois que tu validou a criança, ela passa todo o resto da consulta escrevendo, ela continua tentando, porque eu acho que a gente tem que partir do princípio que a criança quer ser boa, ela quer ser boa pra gente, ela quer ser boa, e quando a gente permite isso, validando, ela vai seguindo e vai desenvolvendo a autonomia e tal, com gosto, né? Mas quando a gente não consegue validar, ela não se sente boa naquilo. E daí qual é a motivação para lidar com os problemas que surgem ao longo do processo de aprendizagem, né? Então, assim, me vem muito à cabeça esses dois extremos, sabe? Essa coisa da gente facilitar tudo, tirando as oportunidades, como o Bruno falou, né? E a gente podar bastante a coisa de pedir, por exemplo, a criança vai lá, escreve, o pai chega, a mãe chega e apaga tudo, faz de novo. O quanto algumas crianças não têm estrutura de autoestima suficiente para conseguir lidar com uma crítica como essa. A crítica, ela é construtiva quando a gente tem uma estrutura de autoestima que permite que a gente consiga receber ela e dizer assim, tá, eu acho que eu consigo fazer melhor do que isso. Mas quando a pessoa não tem uma estrutura de autoestima legal, a tendência é a crítica anular a possibilidade da pessoa repetir o processo. A pessoa começa a negar o processo e, geralmente, com criança e adolescente, com adulto também é assim, é a repetição dos processos que levam à perfeição, vamos dizer assim, né? A otimização do processo, é a repetição. Então, assim, se eu daqui a pouco estou lidando com uma criança com uma autoestima muito baixa
e ela escreve uma coisa que eu acho que não está correta, antes de apagar e dizer que está errado, eu daria um outro pedaço de papel e pediria para ela escrever de novo, porque geralmente a criança começa a fazer esse processo de aperfeiçoamento e otimização ali, né, da aprendizagem. Então, assim, a gente tem que ficar de olho com isso. E eu acho uma coisa muito importante também a gente considerar a nossa saúde mental frente à criança nesse processo, né? Porque quando a gente está muito cansado, como o Bruno estava falando, e você também, Elcio, quando a gente está muito cansado, isso às vezes não sai a contento, e eventualmente um movimento que a gente faça é o suficiente para a criança brecar nesse processo de tentativa e erro. E daí a gente está mal, né? Eu tenho uma pergunta, posso? Para o Gustavo. Gustavo, no caso aí da criança aí que você, né, validou ali a escrita dela, como que você mostra para os pais que às vezes as expectativas deles estão assim elevadíssimas, né? E de uma maneira que assim eles entendam, né? Porque muitas vezes a expectativa está tão grande que não adianta você falar, ele vai procurar outro médico, né? Vai falar que tem problema. Ó, eu só vou pedir antes do Gustavo responder, como a gente está indo para o finalzinho da nossa live, a gente vai fazer o sorteio do nosso livro autografado agora. Mila, eu vou pedir para você me ajudar e colocar no chat aqui do StreamYard. O nome da pessoa, Mila, tem um método de sortear entre os participantes o livro autografado. Só para quem está ao vivo? Como é que é? É só para quem está ao vivo aqui? Só para quem está aqui ao vivo. Então, gente, tem que pedir, tem que dar like aqui, tem que dar like. Não é? É isso aí, só para quem está ao vivo vai receber o livro com cheirinho de livro. Coração ali. Né? Autografado. Mas, Gustavo, responde aí para a gente, eu acho que é uma pergunta bem legal, acho que é importante você responder. Geralmente, eu costumo utilizar algum tipo de referencial bem didático, concreto, como, por exemplo, o que eu vou falar. Um comportamento, ele tende a se repetir quando a gente tem um reforçamento positivo, quando a gente tem uma validação, uma coisa dizendo assim, para aí, você fez certo? Quando a gente não consegue fazer a validação daquilo, quando a gente não faz o reforçamento positivo, a tendência do comportamento é entrar em extinção, certo? Principalmente se a gente pune a pessoa. Quando a gente pune a pessoa, a tendência é ela diminuir a frequência do comportamento e parar ao longo do tempo. Então, eu tento falar de uma forma muito didática, até, por exemplo, utilizando exemplos básicos, como quando a gente está, e entendam bem o exemplo aqui, adestrando um cachorro. Ele faz o que a gente quer, a gente dá o biscoitinho, ele entende aquilo como uma coisa positiva, ele recebe o reforço positivo, ele repete o comportamento e aquilo funciona, continua funcionando bem. Nós, como seres humanos, a gente funciona desta mesma forma. Se eu tentar ler um livro e ele não me traz informações interessantes, se eu não consigo me transportar para dentro daquela história, é bem provável que ao longo do tempo eu vá começar a desmotivar e parar. Mas se aquela história começa a me trazer reforçamentos positivos, que seriam os biscoitos, no caso, a tendência é eu me manter fazendo o comportamento e progredir. Eu gosto de associar a esse tipo de conhecimento a ideia de que uma pessoa só vai evoluir, né, se ela tiver a chance de tentar várias vezes. E o processo de punir, muitas vezes, faz com que esse processo, né, diminua, assim. Então, eu sempre estimulo os pais, assim, deixa tentar, deixa continuar tentando, né, esse tipo de coisa. Legal. Muito legal, gente. Assim, a gente está terminando, eu ficaria mais 1 hora, mais 2 aqui com vocês. Já temos o nome da nossa ganhadora do livro, a Alessandra Crivellari. A Alessandra Crivellari, a Mila vai pegar depois aí, vai te mandar um e-mail para a gente poder ter o teu endereço, mandar o teu livro. Assim, maravilhoso ter vocês dois aqui. Eu quero agradecer muito a você, Gustavo, nosso querido Dr. Gustavo Stanislau, pela generosidade, pela facilidade, né? E o teu esforço, né? Em tornar, às vezes, coisas muito complexas, simples. Muito obrigada. Bruno Piva, que alegria, né? Ouvir as tuas experiências com
com a educação, com a superação de problemas e desenvolvendo nesses estudantes o gosto por estudar. E aí eu vou pedir para que vocês, em 30 segundos, aí se despeçam para a gente poder finalizar. Gustavo, por favor. Eu queria agradecer a todo mundo pela presença e fico feliz que a gente esteja formando um movimento de conscientização sobre a saúde mental. Eu acho que a gente está indo para um momento muito interessante, onde a saúde mental está sendo mais humanizada, a gente está com um pouco menos de receio de falar sobre isso. Então isso me deixa muito feliz, estou feliz de estar aqui com vocês, aprendi com vocês e espero que a gente possa repetir isso em algum momento, com mais tempo, talvez. Super obrigada, Gustavo. Bruno? Eu queria agradecer você, o Ciro, agradecer o Gustavo também. Aprendi bastante aí com os ensinamentos dele. E agradecer a todo mundo que assistiu a gente no Instagram, aqui no YouTube também. A gente está fazendo isso aqui para vocês, né? Para ajudar cada vez mais as famílias a ajudarem essas crianças e esses adolescentes, né? E para os professores, né? Conseguirem também fazer isso, não é isso? Muito bom, muito obrigada, Bruno, pela generosidade, pela presença, e muito obrigada a todos vocês que ficaram aqui com a gente. A live vai ficar gravada para quem quiser rever, quiser mandar para a irmã, para o tio, para o colega na escola. Nessa jornada nós teremos outras lives, em breve a gente vai divulgar o tema para vocês. Quem vai estar aqui vai ser a Adriana Foz, com outro convidado, falando sobre algum tema importante, né, nessa jornada da saúde mental na educação, e dizer que juntos a gente aprende mais, a gente aprende melhor, e numa sociedade tão complexa como a nossa, a gente aproveitar, né, dessas oportunidades de estar junto, compartilhando conhecimento, experiência, é muito rico. Então, muito obrigada, Gustavo, muito obrigada, Bruno, muito obrigada a todos vocês, e até a próxima live. Um beijo. Beijo.